Olha só, a gente fala agora da cidade com maior densidade demográfica no Distrito Federal. Você sabe qual é? São 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. Estou falando de Águas Claras, são de mais de 700 edificações, já foram erguidas, mas nem todas ficaram prontas. Elas foram abandonadas pelas construtoras. Eu vou falar com a Maíra Guedes agora, porque esse assunto vem sendo discutido na Câmara Legislativa, de tão sério que é. Qual o destino dessas obras abandonadas? É o que os moradores da região querem saber, porque isso traz muitos problemas, né? Vamos citar aqui os problemas que podem chegar para um prédio desse abandonado, hein, Maíra? São muitos problemas, né? E a gente já destaca dois aí, que um tem relação com a saúde pública e outro com a segurança pública. Porque são prédios que ficam nessa situação. Olha só, Neila, a gente está aqui mostrando um desses prédios. Hernando Nunes está mostrando pra gente, esse prédio aqui especificamente, ele está em uma situação judicial, ou seja, ele não foi abandonado, ele está com uma questão que precisa ser resolvida na justiça, porém, ele está aqui sem a manutenção, não há moradores, então a situação dele acaba se enquadrando também na de outros prédios, tá? Aqui de Águas Claras. Se a gente for um pouquinho mais aqui pro lado, eu vou pedir pro Hernando mostrar, a gente vê mais dois prédios nessa situação. Isso porque nós estamos em apenas um ponto aqui de Águas Claras. E há dois prédios ali que também estão numa situação bem parecida. Agora você falou prédios que foram abandonados por construtoras, a gente já várias situações aqui. Prédios que foram abandonados porque as construtoras faliram e aí essas obras ficaram inacabadas, e temos prédios também que passam por processos judiciais como esse que está atrás da gente. É uma questão que preocupa os moradores e por isso já está sendo discutida na Câmara Legislativa. Já foi realizada uma primeira audiência pública para saber a situação de cada um desses prédios e também procurar providências. Do alto, aí a gente também deve estar acompanhando as imagens do helicóptero. Aqui a gente não tem uma visão geral desses prédios, mas só nessa região aqui que nós estamos, há pelo menos 5 edifícios nessa situação. A gente vai conversar agora com o Otto Barros, ele que é o presidente do Conselho de Segurança aqui de Águas Claras. Otto, obrigada pela participação. A gente está mostrando imagens de cima, imagens de baixo, para que a gente tenha uma ideia dessa situação aqui de Águas Claras. É algo que preocupa a saúde pública e também a segurança, né? Perfeitamente. São os dois sonhos, né? Tem o sonho da moradia, de quem comprou uma obra que depois não foi finalizada, e tem o sonho do morador que está aqui e que tem uma obra ao lado do seu prédio abandonada, tá? Então são duas situações. Isso gera insegurança, gera um problema de saúde pública, tá? Precisa ser cuidado. Então os sonhos têm que ser concretizados e o governo precisa intervir nisso, tá? Principalmente pela manutenção, enquanto os prédios estão em processo de judicialização, tem que ter uma manutenção, tem que ter uma limpeza, tem que ter um cuidado com essas edificações. Tá? Quais são os principais problemas quando a gente fala de segurança pública? São prédios que são ocupados, por exemplo, por pessoas em situação de rua, por usuários de drogas? O que isso traz de insegurança? Nós temos a situação, primeiro, de insegurança de saúde pública. Nós estamos agora com a crise da dengue, né? Então temos situações de prédios que estão com poças d'água, não só embaixo, não, tem na cobertura, com poça d'água, com material abandonado, são focos de dengue. Tá? Tem outras situações de prédios que estão na beira da pista e que um pedestre pode ser arrastado para dentro do prédio e ninguém vai ver. Tá? Então ficam situações muito vulneráveis de segurança para os transeuntes. Tá? E servem também de abrigo para malfeitores. Já houve casos aqui em prédios que foi identificado a prisão de um fugitivo. Né? Então precisa ser cuidado. E além disso ainda pode cair material na rua, tá? Não tem quem cuide do prédio. Tá? Por outro lado, tem prédios que estão nessa situação e estão sendo explorados comercialmente. Então tem situações em que tem lanchonete funcionando na porta de um prédio desse. Tá? Não tem fiscalização da saúde pública sobre esses bens que estão ali. Alguém usa, alguém está consumindo e não tem uma manutenção. Perfeito. Agora, uma situação que me chamou até a atenção, viu, Neila? Porque quando a gente aborda o assunto prédios abandonados, a gente acredita que está tudo ali largado, que está tudo jogado. Mas existem alguns prédios, são situações pontuais, cada edifício, cada imóvel tem a sua história que precisa ser tratada de forma ali individualizada. Por exemplo, esse prédio que nós estamos vendo, quem passa por ele acredita que realmente ele está completamente abandonado. A gente percebe que há uma falta de manutenção, por exemplo, aqui na parte de baixo, há um mato alto. A gente vê que não há moradores. Porém,
A gente destaca que há alguns edifícios desses que estão sendo ocupados por moradores que conseguiram na justiça uma situação um pouco diferente, que é o caso desse daqui, né? Exatamente, Mayra. Isso na verdade, a gente passa a nossa visão como morador, a visão de externa, a gente só vê o prédio abandonado. Na audiência pública, até foi uma surpresa, nós tivemos depoimentos de pessoas que residem nos imóveis. Nessas obras que você mostrou aqui em cima, atrás, não essa da frente aqui, mas atrás, efetivamente tem famílias morando, que estão discutindo a justiça. E segundo o relato deles, internamente o prédio está em condições de uso como qualquer outro prédio. A parte externa que não foi terminada pela construtora. Então eles estão brigando, tem associações tomando conta. Nesse caso aqui há uma associação, inclusive, viu, Neila, que está tomando conta, conseguiu na justiça até que a situação fique resolvida e há um morador aqui. Porém, mesmo nessas situações, ainda precisa de uma intervenção, né, Otto? Porque a gente percebe que não há uma manutenção e isso traz aqueles problemas que nós já mencionamos aqui. Exatamente. Eles estão nessa situação. Tem moradores, mas precisam ser cercados, precisam ser limpos e o poder público precisa criar mecanismos que possam ajudar a fazer essa limpeza. O morador talvez não tenha condição, o processo judicial não dê condição financeira deles manter. Alguns que estão explorando comercialmente, essa renda da exploração comercial pode ser revertida para a limpeza do terreno, para ser mantido o terreno, para ser cercado. E do outro lado, os processos judiciais precisam ser acelerados. Foi uma das conclusões da audiência pública, que os processos estão muito lentos, o andamento desses processos estão sendo tratados como se fosse um processo comum. E tem que se levar, tem situações aqui de 20 anos que estão com o processo andando. E precisa o governo também dar uma acelerada nesses processos. Perfeito. Otto, a Neila no estúdio quer participar da nossa conversa. Oi, Neila. Maíra, enquanto vocês estão falando, o helicóptero está mostrando um terreno aqui que está com água parada numa área muito grande. É uma estrutura, né? Uma parte de estrutura dentro do terreno onde seria erguido outro prédio e ela simplesmente está alagada. A gente tem uma área que equivale ao espaço onde ficaria um prédio toda encharcada. Então isso reforça que é um trabalho que tem que ser feito por alguém que é responsável por esse terreno, porque é do lado de um prédio habitado. Então isso daí é dengue que vai para os apartamentos e para toda a comunidade de Águas Claras. Eu queria saber se existe já um levantamento, se eles sabem a quantidade desses prédios que estão aí inacabados em Águas Claras, ou se já existe um planejamento para se fazer esse levantamento. Claro, vamos sim responder, mas até pegando o gancho aí, viu, Neila, do que você comentou desse prédio que nós estamos visualizando com essa poça d'água, é importante a gente dizer que existe uma fiscalização que é feita, na verdade, uma operação que é realizada aqui em Águas Claras, DF Legal, junto com a administração regional, para ver onde tem esses focos de dengue nesses prédios que são propriedades particulares, ou seja, a partir do momento que é uma propriedade privada, o governo não pode intervir no sentido de manutenção, mas a partir desse ponto que traz um problema para a saúde pública, que é a dengue, aí sim essas operações estão sendo realizadas nesses prédios para destruir esses focos de dengue. Então é algo que já vem sendo realizado aqui em Águas Claras, em prédios como esse que a gente está mostrando, tá? E com relação então a esse levantamento, eu vou repassar a pergunta aqui para o Otto, a Neila está perguntando se já foi feito um levantamento de quantos prédios aqui em Águas Claras estão nessa situação de abandono. Perfeito. A administração regional apresentou na audiência pública esse levantamento. São 11 prédios abandonados, são 11 construções nessa situação em Águas Claras. 11. E o que já está sendo feito? Foram apenas sugestões ou algo já está sendo colocado em prática de fato? A audiência pública exatamente foi apresentado o problema. Foram apresentados os prédios e as situações, mapeados pela administração regional, todas as construções. Agora, as providências são essas. Ao final da audiência pública, foi feito pelo presidente da mesa, o pastor Daniel, a promessa de encaminhamento das propostas. Estava presente também a deputada Paula Belmonte, e os dois se alinharam para fazer o encaminhamento das propostas para dar uma celeridade nos processos de solução das demandas das associações, para que pelo menos essa parte da judicialização seja resolvida. Tá? Agora a gente sabe que algumas providências elas aí dependem de um médio, longo prazos para que de fato sejam resolvidas, mas essa audiência pública, o encaminhamento que já foi dado, já é um primeiro passo para que a comunidade esteja sendo ouvida? É um passo muito importante, porque a primeira vez, você perguntou, ela falou sobre o que está sendo feito. Há 9 anos eu estou participando de
de ações. Eu já participei de 4 ações de governo para limpar essas áreas em operação de dengue. 4 anos já aconteceu isso. E ela continua da mesma maneira. Então se repete. O que precisa hoje é tomar uma medida mais efetiva, mais perene, que não só fazer a ação no momento, mas fazer com que aquilo seja mantido o tempo todo, limpo, tá? Não se deixe acumular. E aí o governo tem que criar mecanismo para isso. Perfeito. E a comunidade, os moradores que se sentirem incomodados, se virem alguma situação pontual dentro desses prédios, existe um canal de comunicação, por exemplo, com o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança nosso, ele se reúne toda última terça-feira do mês, a gente faz um rodízio em condomínios e é exatamente esse canal. No nosso Conselho de Segurança nós temos a presença do DF Legal, Vigilância Sanitária, o IBRAM, a delegacia, o delegado-chefe, administrador regional, todos estão presentes para exatamente fazer essa interlocução entre agentes públicos e comunidade. Então, o CONSEG é com esse propósito, é um dos canais. E tem os canais normais da administração, o Ouvidoria e o Participa DF. Perfeito. Num universo aí de tantos prédios aqui em Águas Claras, a gente tem a maior densidade demográfica do DF, 14 mil habitantes por metro aí. 11 prédios é considerado aí um número que a gente sabe que pode aumentar ou é preocupante mesmo? É uma população muito grande e é importante você falar isso porque você tem que pensar em 11 prédios, são 11 famílias que estão também com a sua renda prejudicada, tá? Comprometida. Seu patrimônio está ali e nós precisamos resgatar esse patrimônio dessas 11 famílias. Tá? Então, eu não vou saber te dizer o número, mas foi até levantado essa questão na audiência pública. Tá? O prejuízo e quantas famílias tem hoje que vão ser prejudicadas com isso. E aí nós precisamos trazer essas famílias para conviver. Você tem uma praça como essa daqui, uma praça linda, maravilhosa, tá? E que tem um prédio enfeiando a praça e trazendo esse desconforto para os moradores vizinhos. Perfeito. Otto, obrigada pela entrevista. Então, olha só, Neila, quando a gente fala de prédio abandonado, a gente tem que levar em consideração a questão da segurança, da violência, né, que pode servir de abrigo, que pode servir de esconderijo para bandidos, a questão da saúde pública, como nós mencionamos e mostramos aí do alto, inclusive, essa poça d'água que pode ser um foco de mosquito da dengue, e tem também a questão financeira para aquelas pessoas que acreditaram aqui no imóvel, na casa própria, compraram seus apartamentos na planta e por algum motivo hoje estão no prejuízo e sem casa. Então, é um conjunto de situações que precisam ser resolvidas e que agora o primeiro passo já foi dado. Certo, Maíra, a gente pensa em todas essas famílias que estão com dinheiro travado, estão sem ter onde morar, muitas pagando aluguel e outras que, como a Maíra falou, estão ocupando os prédios nessas condições, sob autorização judicial. Não é um jeito fácil de viver num prédio abandonado, mas é o jeito que essas famílias encontram de pelo menos não perder o que já investiram e tentar garantir que a situação se desenrole. A gente está torcendo por isso, porque é um problema que afeta a vida de todo mundo. Águas Claras, a gente está de olho, tá? A gente ama Águas Claras e a gente está aí acompanhando. O nosso telefone para contato é o 99-601-8888. É por esse número, no WhatsApp, que você faz pedido de reportagem. É uma situação semelhante que está acontecendo aí no seu bairro? Chama a gente, que a gente vai até você. A gente sabe que Vicente Pires também passa por isso. Já fizemos reportagem, já levamos helicóptero lá ao vivo para mostrar a situação. Então, a Record é seu parceiro. Esse jornal aqui é seu. É um jornal da família, da comunidade. Começa às 7 horas da manhã, quando você começa o seu dia com a sua família. Então, usa o WhatsApp, conversa com a gente, que a gente vai até você.